Boa noite. Mês a mês, os recursos previdenciários estão sendo depositados, como manda a lei. E nisso, o saldo da Previdência de Mossoró ultrapassa os 100 milhões de reais. Vamos fazer um balanço deste ano com o presidente do Previ Mossoró, Dr. Paulo Linhares. O cenário político está no ar. Iniciando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, estamos ao vivo e você pode participar, interagir conosco, você que nos acompanha aqui em Mossoró e nas várias cidades que possuem os serviços da TCM, você pode interagir conosco através destas redes sociais que estão aparecendo aqui no canto da tela. Tem o nosso WhatsApp, 988028979, tem aqui o Twitter, @CenaPolíticoTCM, e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você manda a sua mensagem, interage conosco. Vamos falar sobre Previdência Municipal com o presidente do Instituto de Previdência do município de Mossoró, Dr. Paulo Linhares. Você de casa, repito, pode mandar a sua pergunta, a sua participação. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, tem notícia. A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural iniciou o cronograma de visitas às comunidades rurais com ações do programa Semear. Agricultores e agricultoras estão sendo inscritos no projeto que fomenta o corte de terra na zona rural de Mossoró. Saímos da área urbana de Mossoró com destino ao assentamento Santa Rita de Cássia, distante aproximadamente 22 quilômetros e localizado no polo Jucuri. Nosso objetivo é encontrar alguns produtores rurais que fazem parte do programa Semear, responsável por incentivar o pequeno agricultor familiar, fornecendo gratuitamente óleo diesel para o corte de terra. O programa Semear é um programa de repasse de óleo diesel via Prefeitura de Mossoró, Ceadro, certo? Para o homem de campo, certo? Então, todo produtor da zona rural de Mossoró, ele tem direito a 22 litros de óleo para cortar a sua terrinha e, no início da chuva, plantar seu milho, feijão. Esse ano foram contemplados, beneficiados, 4.960 produtores, tá certo? Em 118 comunidades dos 4 polos da cidade de Mossoró. Aí esse ano nós pretendemos dar uma subidinha aí, 5 mil e poucas, nas mesmas 118 comunidades do município. Eu sou assentada no PA Santa Rita de Cássia desde 2003. Esse ano o programa Semear veio de uma forma mais organizada, né? Desde o ano passado nós estamos vivenciando uma organização das associações, no processo de formação, de entendimento da distribuição. 118 comunidades catalogadas em um outro programa chamado Mossoró Rural são contempladas com o projeto que vem crescendo anualmente. Para se ter uma ideia, em 2021, 4.555 agricultores foram beneficiados. Em 2022, mais de 4.900. E em 2023, a meta é atingir o número de 5 mil pessoas. É a partir dessa ação que muitas culturas passam a ser plantadas. E o programa ajuda também os produtores que não possuem renda o suficiente para gastar na compra do óleo dos tratores. E isso tem feito a diferença na vida deles. Eu lembro que desde que a gente chegou aqui, que a gente é beneficiado com esse programa, né? A gente sempre, todos os anos, a gente recebe e corta as terras para plantar, né? Graças a Deus. Tem feito diferença? Tem ajudado na produção da senhora? Tem sim, tem ajudado muito, graças a Deus. Sempre, todos os anos, a gente recebe os papelzinhos, né? A gente assina e recebe o óleo para ser cortado as terras da gente. O que a senhora acha desse programa? Eu acho muito bom, muito maravilhoso mesmo, né? Ajuda bastante a gente aqui. Eu sou assentada aqui no PA Santa Rita de Cássia desde o ano 2003 e participo do programa Semear desde o ano 2005. É muito importante o programa Semear, né? Porque muitos agricultores não têm condições de comprar o óleo para cultivar a sua terra. 22 litros de óleo que se convertem em possibilidades de geração de renda e crescimento do setor da agricultura moçoroense. E com a perspectiva de receberem o benefício, os produtores esperam uma boa colheita em 2023. Esse ano foi bom.
Esse ano foi muito bom, a gente plantou melancia, deu muito bom mesmo pra gente, feijão, só não deu muito bom foi o milho, mas feijão e a melancia a gente colheu bem. O que a senhora espera para 2023? Eu espero que seja melhor do que o outro, né? E eu tô crendo que esse ano a gente vai plantar e vai colher muito mais do que o ano passado. Da distância, a gente pensa que isso é irrelevante, né? Esta ajuda, essa colaboração. Mas para quem está lá, faz tanta diferença, ajuda tanto, que você vê pelo olhar, né? Pela fala, como faz a diferença para a vida dessas pessoas, essa ajuda no combustível para cortar a terra. É um adiantamento de muita coisa que está por vir com as chuvas agora de final de ano. Então o pessoal já se preparando já para a plantação. Vamos iniciar a nossa conversa desta segunda-feira. Estamos começando aqui a edição da última segunda-feira do ano. Doutor Paulo Linhares, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. A gente passou por agora mais um ano completo, né, da administração do Previ, ali com o senhor à frente. O que o senhor avalia de positivo em 2022 no Instituto de Previdência de Mossoró? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, assinantes da TCM, deste programa. Olha, Vonúvio, a gente está concluindo este ano de 2022, assim, com muita leveza, né? 2 anos de gestão do prefeito Alisson Bezerra, nos convidou para voltar a gerir o Previ, a Previdência dos servidores do município de Mossoró. E tem sido uma experiência muito gratificante, porque a gente, primeiramente, iniciou um trabalho de restauração do patrimônio líquido, né, do Previ. Obviamente, quando eu saí, deixei uma quantia, na época, da ordem de 78 milhões de reais, né? E quando voltei, tinha bem menos do que isso. Verdadeiramente, não teria nem a metade do que eu deixei há 8 anos antes. E a gente buscou exatamente fazer a restauração desse patrimônio, porque havia uma dívida monstruosa da prefeitura para com a Previdência dos servidores. Eu já dei esse dado aqui. Só no governo anterior, da prefeita Rosalba Ciarline, 42 meses não foram pagas as contribuições patronais. E para que você tenha uma ideia, Vonúvio, disto, cada mês representava, em média, 2 milhões e 200. Então, só aí acumulou-se uma dívida muito grande. E essa dívida, obviamente, que ela, pela própria exigência da lei, ela é corrigida. A correção previdenciária a Selic mais 1%, quer dizer, é um serviço de dívida muito caro. Então, isso realmente criou uma dívida enorme. As 2 gestões, sobretudo 2 gestões anteriores à do prefeito Alisson, deixaram muito a desejar nesse quesito, ou seja, pagar à prefeitura, ao Previ, as contribuições previdenciárias. E aí, o que resulta? Desde o primeiro mês do governo Alisson, até hoje não houve nenhum débito, né? Nenhum débito mais previdenciário. Nem a contribuição patronal, nem a contribuição, obviamente, do servidor, que é muito mais grave, né? Mas a prefeitura tem repassado regularmente todos esses recursos para o Previ. E por isso que hoje, neste momento, a Previdência dos servidores do município de Mossoró tem um patrimônio líquido da ordem de 112 milhões de reais. Acho que vamos fechar o ano até com um pouquinho a mais do que isso. Aliás, eu trabalhei uma meta, ou seja, ultrapassar os 100 milhões, pensei que só em maio
em abril ou maio do ano de 2003 é que a gente ultrapassaria os 100 milhões. Mas conseguimos ultrapassar desde o mês de agosto. A gente ultrapassou essa linha importante, que é a linha dos 100 milhões. Já estamos hoje com 112 milhões. Volnúvio, nós hoje temos uma folha de pensionistas e aposentados pensionistas que ultrapassa 5 milhões de reais, né? E essa folha é paga religiosamente dentro do calendário que a gente estabelece desde o começo do ano. Então, no começo do ano, a gente estabelece um calendário e a gente não falha um dia sequer. Agora, na próxima sexta-feira, vamos pagar a folha de aposentados e pensionistas, porque a nossa questão é toda programada. Até o prefeito Alisson, num gesto até muito favorável ao servidor, muito bonito do prefeito de Mossoró, ele até pagou aos ativos a semana passada, na sexta-feira. Mas no nosso caso, a nossa questão é toda programada. Por quê? Porque nós investimos no mercado financeiro para que esses recursos da Previdência se multipliquem. Tem uma coisa interessante, Volnúvio. A nossa gestão, nós temos um comitê, agora um comitê de investimentos, e a boa gestão que esse comitê tem feito dos recursos previdenciários fez com que a gente hoje já ganhou mais do que duas folhas, só com aplicações no mercado financeiro. Ou seja, das 13 folhas que pagamos no ano, nós já conseguimos só no mercado financeiro exatamente 2 folhas. E também, por exemplo, em Brasília, existe a compensação previdenciária. Só este ano, trouxemos de Brasília quase 14 milhões de reais. A gente vai falar mais sobre este assunto no próximo bloco. Não sai daí, já já a gente volta.